Uma coisa que eu estou pensando aqui também é trazer, igual foi com o Delgadillo. Esses dias eu estava rodando nesses postinhos, né, no internato a gente roda, e tinha um cubano lá, cara, que ele estava super feliz porque ele conseguiu revalidar, porque um conhecido dele conseguiu no ano anterior. Então ele se apegou àquele cara, foi saber dele o que que ele fez para conseguir, e aquilo, meu, deu forças para ele ir atrás e buscar aquilo. Eu acho que a gente tá no Brasil, nos formamos aqui, e muitas vezes a gente não pensa em situação externa, mas aposto contigo que alguém que está fazendo medicina, ou seja boliviano ou não, fora do Brasil, se escuta a história do Ronald, com certeza se inspira nele e vai buscar e seguir ele como exemplo. E muitas vezes a gente tem acesso a oportunidades que muitas pessoas não têm. E quando essa pessoa vê que alguém que saiu do ponto zero, do ponto A, igual aquela, e chegou num ponto B, aquilo dá um gás surreal para a pessoa ir atrás, entendeu? Acho que tem esse papel, o Muito Além do Gesso tem esse papel também. Verdade, sem dúvida. Não, inspiração é assim, sabe que eu tô lembrando uma história do outro podcast, né, do HackMed, que uma vez eu tive um convidado um grande amigo meu, que é o Fábio, ele tava contando a história dele é um cara que fez uma formação formal, assim, bem extensa, ele tem duas faculdades, quando depois de mais velho parou para fazer um mestrado e tal, e ele me contou depois que a gente publicou o episódio dele, teve uns dias uma conhecida dele, que não era uma pessoa super próxima, mandou uma mensagem que tinha ouvido o podcast dele e que resolveu se matricular no MBA depois de ouvir, entendeu? Então é muito louco, assim. Eu imagino até que deve ter umas histórias parecidas por aí, até se tiver algum ouvinte nosso com alguma história aí que ouviu aqui no podcast, de repente se inspirou para fazer alguma coisa diferente, manda pra gente lá no Instagram que a gente vai adorar ouvir essas histórias. É muito legal saber o que tá acontecendo, né? É difícil saber o que tá rolando aí na cabeça de vocês. De repente, até uma escolha de R4, né? Que é uma coisa que a gente fala meio que informalmente, né? Até formal, eu diria. E eu acho que isso conversa muito com o que a gente estava falando, né? Porque, no fundo, já teve algumas pessoas que abordaram a gente, que mandaram mensagem também querendo, eventualmente, que a gente falasse, às vezes, alguma coisa mais técnica aqui, né? Já falando, não, mas fala sobre a cirurgia tal, fala sobre o tratamento tal, né? E são coisas justamente que a gente não quer trazer aqui, meio porque isso tem de monte por aí, né? Se alguém quiser saber sobre tratamento, essa é a parte fácil de achar, né? Acho que, infelizmente, o que falta é, eu ia fazer a palavra formação, mas eu acho que é na formação, falta no dia a dia, assim. Você sabe que uma coisa que eu acho interessante, que dois aspectos, assim. Um, eu acho que uma coisa muito legal para mim de apresentar o podcast é que a gente estando aqui, né, totalmente focado aqui todas as vezes nas gravações e muitas vezes uma parte muito legal que vocês não ouvem, que é a parte offline, depois que a gente bate um papo aqui sempre mais informal com os convidados, eu com certeza aprendi muito aqui nesses 35 episódios que a gente teve, né? Então, ver as experiências de perto, tal, tem esse negócio muito enriquecedor pra gente. E uma coisa dentro dessa mesma linha que eu sempre falo, por exemplo, da mentoria, é que a mentoria me força, eu acho que às vezes eu aprendo mais do que as pessoas que eu estou mentorando, porque você ouve umas perguntas, às vezes, né, que te fazem muito pensar em você mesmo, né? Então alguém te vira e faz uma pergunta assim, ah, mas por que que você está fazendo tal? Por que que você está fazendo tal? E daí você pensa, mas por que eu estou fazendo tal, né? E às vezes o negócio te força uma reflexão que você não tinha antes. Então, às vezes eu acho até que quando a gente fala, a gente está usando muito a palavra formação aqui, porque muitos dos nossos ouvintes aqui são acadêmicos e residentes, mas eu acho que são discussões que faltam para o nosso dia a dia, né? Quantas você senta numa mesa, para nós três, essa pergunta aqui, né, já formados, quantas vezes você senta numa mesa com ortopedistas, hoje em dia na mesa ainda está mais difícil, né, por causa da questão do isolamento, mas mesmo antes da pandemia tem uma conversa séria, assim, sobre carreira, né? Sempre acaba sendo um negócio muito, muito informal, muito rápido, às vezes 2 a 2, né? Não é uma coisa comum. Acho que tem dois pontos de vista, Leandro, respondendo aí. Eu acho que tem a questão da pessoa não ser sincera ou a pessoa ser ignorante com relação à situação dela. Que nem o André sempre fala, né? Você está conversando com o melhor ortopedista do bairro dele, né? Então você é o residente, você vê o seu preceptor, você fala, meu, e aí? E a carreira? Poxa, eu tô animado. Caramba, putz, é isso mesmo, é aquilo. De repente, você se forma e você vê que aquele cara que você tanto tinha como exemplo, na verdade, não é aquilo que você almeja. Então, número um, ou ele talvez estava se enganando ou te enganando, ou ele realmente acredita nisso e não está errado, né? Então, eu acho que essa é um papo meio que informal que a gente tem, que a gente pode mostrar para as pessoas coisas que
às vezes elas não conseguem com as pessoas que estão próximo delas, né?